Olá, boa noite. Boa noite a todos. Boa noite. Pessoal, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai começar com a leitura do livro Família, que é um texto do Emmanuel, psicografado por Chico Xavier, para a gente começar a sintonizar com o tema de hoje. O texto é Em Família. A família consanguínea é a lavoura de luz da alma, dentro da qual triunfam somente aqueles que se revestem de paciência, renúncia e boa vontade. De quando a quando, o amor nos congrega em pleno campo da vida, regenerando-nos a sementeira do destino. Geralmente, não se reúnem a nós os companheiros que já demandaram a esfera superior, dignamente areolados por vencedores, e sim afeiçoados menos estimáveis de outras épocas, para restaurarmos o tecido da fraternidade, indispensável ao agasalho de nossa alma na jornada para os cimos da vida. Muitas vezes, na condição de pais e filhos, cônjuges ou parentes, não passamos de devedores em resgate de antigos compromissos. Se és pai, não abandones teus filhos aos processos evolutivos da natureza animal, qual se fora menos digno de atenção que a hortaliça da tua casa. A criança é um trato de terra espiritual, que devolverá o que aprende, invariavelmente, de acordo com a sementeira recebida. Se és filho, não desprezes teus pais, relegando-os ao esquecimento e subestimando-lhes os corações, como se estivessem em desacordo com os teus ideais de elevação e nobreza, porque também um dia precisarás da alheia compreensão para que se te aperfeiçoe na individualidade a região presentemente menos burilada e menos atendida. A criatura, no acaso da existência, é o espelho do teu próprio futuro na Terra. Aprende a usar a bondade em doses intensivas, ajustando-a ao entendimento e à vigilância, para que a tua experiência em família não desapareça no tempo, sem proveito para o caminho a trilhar. Quem não auxilia a alguns, não se acha habilitado ao socorro de muitos. O lar é o porto de onde a alma se retira para o mar alto do mundo. E quem não transporta no coração o lastro da experiência, dificilmente escapará ao naufrágio parcial ou total. Procura a paz com os outros ou a sós. Recorda que todo dia é dia de começar. E com esse texto, eu convido a todos para a gente fechar nossos olhos. Vamos respirar profundamente, aquietando o nosso coração, aquietando a nossa mente, sempre tão ativa, e sintonizando com os ideais de amor do Cristo, com os ideais de paz, mentalizando todo o acolhimento que a gente recebe da nossa casa espírita. Que a gente possa sintonizar com isso e que essa vibração nos sustente nessa noite e nos próximos dias também. Que assim seja. Então, pessoal, meu nome é Jamile. É muito bom estar aqui com vocês hoje para a gente conversar um pouquinho, refletir sobre um tema que é tão sensível, né, nos nossos momentos atuais, a vida familiar, né? E aí, quando eu comecei a pensar nesse tema, qual que seria a mensagem legal de trazer hoje para a gente conversar? Eu me deparei com um livreto que foi elaborado pela FEB em 2017. E o título é o seguinte: O melhor é viver em família.
aperte mais esse laço. Eu pensei, puxa, né? Olha só que significativo, né? Aperte mais esse laço. E era a mensagem que eu estava precisando ouvir, né? Para as minhas próprias situações familiares do dia a dia, né? Fez sentido para mim. E aí eu resolvi trazer e compartilhar com vocês também, né? De repente pode fazer sentido aí nas reflexões de vocês também, né? Então, por isso o tema dessa nossa conversa, vida familiar. Aperte mais esse laço. Esse livreto, ele tem vários textos doutrinários que foram escolhidos para nos lembrar de atitudes nobres na família, né? Renúncia, perdão, dedicação, respeito, né? Assim como a análise do nosso comportamento no lar, do qual a gente faz parte. Então, a proposta é justamente essa, é que a gente possa refletir um pouquinho sobre a importância da vida familiar e de aproveitar esse momento que a gente está vivendo para estreitar ainda mais esse laço, né? Então, a importância dos laços familiares está descrita com muita riqueza em toda a literatura espírita, né? A gente tem várias obras que falam um pouco sobre isso. Então, a gente vai rever algumas coisas para que a gente possa contextualizar, né? Nós temos uma diversidade de constituições e de arranjos familiares atualmente. Alguns moram com pai e mãe, né? Outros a família já é casal e filhos. Em algumas famílias a gente tem uma amplitude ainda maior, né? São famílias mais estendidas. Então, hoje a família que a gente fala aqui de estreitar o laço são as pessoas que estão mais próximas de você. Quem são essas pessoas, né? Essas que estão mais do teu lado, que te são mais íntimas, né? Que dividem contigo a tua existência, que te conhecem da forma mais crua, sem reservas, né? Aquelas que dividem contigo o teu círculo mais íntimo de amor e de dificuldades também, né? É aquela família que quando vem um isolamento social, é aquela família que fica contigo dentro de casa, né? Que divide a tua casa, os cantinhos da casa, o teu dia a dia, né? Então é sobre o estreitamento de laços com estes que a gente vai falar hoje. A gente tem no Livro dos Espíritos a questão 774, que pergunta por que os animais já nascem prontos para a vida, né? E os homens não. Os laços de família não são mais costumes sociais do que uma lei natural? Né? E a resposta dada esclarece que o homem ele precisa mais do que os animais, né? Porque ele tem a necessidade de progresso, que ocorre ainda com maior intensidade no seio da família. Eis porque os laços de família constituem uma lei da natureza. Quis Deus que, por essa forma, os homens aprendessem a amar-se como irmãos. Na questão seguinte do Livro dos Espíritos, acho que é uma das mais importantes quando fala dos laços familiares, a pergunta é a seguinte: qual seria, para a sociedade, o resultado do relaxamento dos laços de família? E a resposta é a seguinte: uma recrudescência do egoísmo. Ou seja, se a gente relaxar os laços familiares, a gente aumenta, a gente torna ainda mais intenso o egoísmo. E por que isso? Porque a família, ela é a base de sustentação da sociedade. Ali no núcleo familiar, a gente aprende a dividir, aprende a se importar com o outro, a se preocupar com o outro, né? A dar carinho, aconchego, amor, né? A segurança, que depois a gente vai levar para a vida toda. E a gente sabe que o egoísmo é o contrário de tudo isso, né? É quando a única coisa que importa é si mesmo, né? A coisa mais importante do mundo, só eu, né? Então, por isso que seria uma recrudescência ao egoísmo, né? O livro Vida e Sexo, do Chico Xavier, também nos ajuda a entender um pouquinho a importância da família, né? Ele coloca o seguinte: temos, dessa forma, no Instituto Doméstico, uma organização de origem divina, em cujo seio encontramos os instrumentos necessários ao nosso próprio aprimoramento para a edificação do mundo melhor.
Será que a gente conseguiria pensar numa evolução para um mundo melhor? Que todos nós almejamos, né? Sempre um mundo melhor, sem passar pelo aprimoramento que a família proporciona. Né? A gente não consegue pensar nisso, né? Assim, a família é de fato esse instrumento, né? Para um mundo melhor. Também uma referência do Chico Xavier, que é no livro Pão Nosso, tem um capítulo chamado Em Família, que o Emmanuel também traz uma reflexão bem bacana. A luta em família é problema fundamental da redenção do homem na Terra. Como seremos benfeitores de 100 ou 1000 pessoas se ainda não aprendemos a servir 5 ou 10 criaturas? Esta é a indagação lógica que se estende a todos os discípulos sinceros do cristianismo. É imprescindível, contudo, examinar a transitoriedade das ligações corpóreas, ponderando que não existem uniões casuais no lar terreno. Preponderam aí, por enquanto, as provas salvadoras ou regenerativas. Ninguém despreze, portanto, esse campo sagrado de serviço, por mais se sinta acabrunhado na incompreensão. Então, reforça aqui que a gente não está por acaso inserido na família que estamos. Seja qual for o objetivo aqui da nossa existência, nós estamos no exato lugar que precisamos estar, na família que precisamos para isso. Não há acaso na lei divina. Então, o nosso núcleo familiar é um campo rico e sagrado de serviço e de crescimento sempre, né? É local de reencontros, é onde residem os nossos maiores desafios. Então, que nisso também esteja voltado a nossa atenção da vida, né? Que a gente aprenda que os nossos serviços mais essenciais em prol da humanidade como um todo começam nos laços familiares. É aí que se inicia tudo. Também a gente tem no livro Terapêutica de Emergência, tem um capítulo que é A Criança e a Família, em que Benedita Fernandes, e aí em psicografia do Divaldo Franco, ela nos traz uma verdadeira lição quando ela fala o seguinte sobre a família. Ocorre que a família é o núcleo de maior importância no organismo social. Quando se desajusta, a sociedade se desorganiza. Quando se estiola, se enfraquece, a comunidade se desagrega. Quando falha, o grupo a que dá origem sucumbe. Santuário dos pais, escola dos filhos, oficina de experiências. O lar é a mola mestra que aciona a humanidade. Nele caldeiam-se os sentimentos, limam-se as arestas da personalidade, depuram-se as paixões e formam-se os caracteres, numa preparação eficiente para os embates inevitáveis que serão travados quando dos relacionamentos coletivos na comunidade. E um pouco mais adiante ela complementa: o lar é o suporte imaterial da família, que se constrói na casa onde residem as criaturas, independendo dos recursos financeiros ou dos requintes exteriores de que esta última se revista. São o comportamento, as atitudes, as expressões de entendimento fraternal e de responsabilidade que edificam o lar, formando a família, pouco importando as condições físicas do lugar em que toma corpo. E aqui é um resumo de toda a importância da vida familiar. Não importa muito a casa material que você tem, né? O que é importante são os laços familiares que tem dentro dela, né? Olha só o que ela fala: santuário dos pais, escola dos filhos, oficina de experiências, né? E a gente está aí, numa época de crise, de dificuldades, de pandemia, né? Muitas pessoas trabalhando em home office, cobrança por produtividade como se tivesse numa rotina normal, né? Às vezes até mais ainda. Crianças com aula online, né? Sem poder sair, sem poder encontrar amigos, sem poder ir para parquinhos, né? Muitos familiares em grupo de risco que as crianças estão sendo impedidas de visitar. E a gente tem crianças recheadas de energia, trancadas dentro de casa.
né? E tá todo mundo tentando assimilar um pouco disso. Passado aquele primeiro susto inicial, a gente busca adaptação a essa situação, né? E aí o convite maior disso tudo acaba sendo o convívio mais próximo ainda com essa família. Está sendo uma volta quase que obrigatória da vida para o seu núcleo familiar. É uma pausa da vida externa que a gente levava para muita intensidade na vida interna, né? E mesmo assim, com toda essa convivência, às vezes a gente passa o dia todo na mesma casa juntos, mas não está presente de verdade, né? Dividir o mesmo espaço não significa ter conexão com essas pessoas. Né? Às vezes está com a cabeça em outro lugar, está com outras preocupações, né? Então, uma coisa não é igualmente a outra, né? Dividir esse espaço não é se conectar com as pessoas. Nas nossas relações sociais exteriores, a gente acaba usando um certo verniz social, né? Então, no trabalho, nas relações de amizade, a gente usa uma máscara, que aí nos ajuda a ser aceito, nos ajuda a ter a atenção que a gente acha que precisa, né? Mas no recanto do lar, dentro de casa, nós somos nós mesmos, sem máscara, sem verniz, né? Mostrando mais as nossas fragilidades, né? Expondo muito mais as nossas imperfeições para aqueles que convivem com a gente, né? O ideal, claro, seria a gente ser o mesmo em todos os lugares, né? Mas não é isso que a gente vê no nosso nível evolutivo ainda. A pergunta é: quem somos nós sem as nossas máscaras? Quem somos nós dentro das nossas casas, né? Claro que nós somos indivíduos buscando a nossa própria trajetória de crescimento, de melhoramento, né? Nós estamos tentando superar as nossas más tendências, né? A gente está tentando fazer a nossa reforma íntima, como a gente fala tanto. Mas é na relação com o outro, especialmente aqueles que a gente divide as nossas relações mais íntimas, que a gente coloca à prova. É o exercício, a prática, é a forma da gente mostrar se de fato a gente está evoluindo. Né? Então, ok, eu percebo que eu preciso trabalhar, eu estou me sentindo uma pessoa muito egoísta, eu preciso trabalhar isso, né? Então, eu vou lá, penso, elaboro isso, mas é na relação com o outro, especialmente com a família, que eu vou conseguir ver se eu realmente estou evoluindo nisso, né? Ou seja, colocando à prova, vivenciando situações que me permitam deixar de ser ou ser menos egoísta, né? E aí é muito brilhante quando, na leitura anterior, a Benedita Fernandes diz que a família é a oficina de experiências, não é mesmo? Tem um meme, uma frase que eu vi há pouco tempo numa rede social que dizia mais ou menos assim: se você pudesse comer as palavras que saem da sua boca, você seria nutrido ou envenenado? E aí eu ouso fazer uma analogia com a nossa vida familiar. A forma de viver os laços familiares estão te nutrindo ou estão envenenando a tua alma? É uma pergunta um pouco dura, né? Mas eu acho que ela faz sentido. A gente precisa refletir sobre isso, né? Porque a gente tem de fato muita responsabilidade pelos nossos relacionamentos mais íntimos, né? E aqui não é a gente se vitimizar ou transferir aos outros familiares, né? É a gente assumir o nosso papel nisso, o nosso lugar de fala nisso tudo, né? O que que eu estou proporcionando? Que laços familiares são estes? Né? Eu tenho sim implicações de estar ou nutrindo ou envenenando a minha alma, né? De certa forma. Então a gente precisa refletir. Que família que eu tenho hoje? Quem sou eu na minha família? Que papel que eu faço? Que papel que eu posso fazer na minha família? O que que eu quero para minha família? De que forma que eu posso crescer com eles, né? Então são reflexões, são perguntas muito válidas, principalmente para esse momento, né? A gente está numa situação de pandemia, desse convite tão claro para a vida familiar, né? E hoje a gente ouve muitas famílias relatando que estão com muitas dificuldades no relacionamento, né?
Porque acabam que às vezes a gente sempre evitaram, essas famílias evitaram o convívio e que hoje forçosamente passam a conviver, né? Às vezes, pais que passavam a semana toda fora, filhos com o tempo todo ocupado com diversas atividades diferentes e que não tinham tempo para se conhecer, para se entender. Né? Às vezes, filhos com educação muito terceirizada e que agora passam a ficar mais próximos dos seus pais. Né? Casais também, enfim, né? De todos os relacionamentos que estavam preocupados com a vida muito fora e que hoje estão precisando rever o relacionamento. É uma oportunidade de ouro, não é? Tem uma palestra do Alberto Almeida, ela é bem recente, e o título da palestra é Consequências da Pandemia para a Família. Ele faz toda uma linha de raciocínio de que a Terra entrou em uma exaustão, uma estafa, e que está se refazendo disso. E que a família, agora que está reclusa, ela também está no momento de repensar seus movimentos. Né? E ele faz essa importante reflexão, porque nós estamos nos relacionando com os outros como se a gente fosse apenas matéria, com relações descartáveis, imediatistas, né? Num mundo muito egoísta. É uma oportunidade de ouro, né? Para quem já tem uma família mais saudável, é a hora de aumentar ainda mais a cumplicidade dessa família, né? E aquela família que está ainda mais disfuncional, é a hora de rever, né? Porque a convivência ela pode gerar um acirramento das diferenças, né? Então ele traz que cada um agora é a hora de olhar para si mesmo, de ver qual que é a sua participação nisso e ter um novo olhar. Né? E ele finaliza dizendo que é hora de desenvolver virtudes e competências que estavam faltando, e que daí a convivência que somos expostos vem revelar isso às vezes em forma de conflito. Né? Para quem tiver um tempinho de ver essa palestra inteira, é bem rica, bem válido. Aqui a gente também pode trazer um pouquinho da questão da maternidade e da paternidade. Naquele livreto da FEB que desencadeou esse tema todo, tem um texto do Emmanuel, pelo Chico Xavier, do livro Vinha de Luz, e que fala um pouco da responsabilidade dos pais, né? E fala assim, ó: assumir compromissos na paternidade e na maternidade constitui engrandecimento do espírito, sempre que o homem e a mulher eles compreendam o caráter divino. Os pais do mundo, admitidos às Assembleias de Jesus, precisam compreender a complexidade e grandeza do trabalho que lhes assiste. Os filhos são obras preciosas que o Senhor lhes confia às mãos, solicitando-lhes cooperação amorosa e eficiente. E um pouquinho mais adiante complementa com o seguinte: olha só que importante isso. A maioria dos pais humanos vivem desviados por vários modos, seja nos excessos de ternura ou na demasia de exigência. Mas à luz do Evangelho caminharão todos no rumo da nova era, compreendendo que, se para ser pai ou mãe são necessários profundos dotes de amor, e à frente dessas qualidades deve brilhar o divino dom do equilíbrio. Olha que importante isso, né? Na educação dos nossos filhos, a gente de fato precisa buscar esse equilíbrio sempre, né? Então, tem dar autonomia para os nossos filhos, ensinar valores cristãos, educar pelo exemplo, né? Fazer o que é certo, independente da situação, dar limites, né? Conhecer um pouco sobre desenvolvimento infantil, né? Tem uma autora que diz que entre o 8 e o 80 tem 72 possibilidades, né? Então tem que ter esse equilíbrio. Mas não é fácil, né, gente? Nunca, né? Por exemplo, você vai dar um não para a criança, um limite para ela, né? Aí você diz não, não pode. Aí você espera qual é a expectativa, né? Que a criança diga: "Ai, eu entendo, papai e mamãe", né? Você está sendo muito sensato em me dizer não, né? Essa é a nossa expectativa. Qual que é a realidade, né? Dependendo da idade da criança, é morde, briga,
né? Parte para agressividade, se frustra, né? Ela quer muito aquilo, então ela bate, ela se joga no chão, né? Tenta negociar, tenta fazer escondido, né? Então, tenta argumentar até a exaustão. Então, educar é sempre um desafio na vida diária. É achar esse equilíbrio todo santo dia, né? Eu lembrei agora da minha filha menor, com 2 anos e meio. 2 anos e meio, ela mal sabia falar e ela já dizia assim para mim: Mamãe, você é um pouco legal e um pouco chata. 2 anos e meio, né? Mas o que que é isso, né? É ver que existem limites, né? Que nem tudo são flores todos os dias, né? Agora imaginem vocês o que ela já me fala com 4 anos, né? Não queiram saber, né? A pergunta que não quer calar é assim: de que forma que eu posso estreitar os laços com os meus? E acho que a resposta passa por algumas questões. E a primeira delas é o autocuidado, né? É a gente olhar para si mesmo, é a gente olhar para os nossos sentimentos, para as nossas emoções, é o autoconhecimento. E aí sim, investir energia e conexão com os teus familiares. Por que que a gente fala desse autoconhecimento, né? Porque a gente tem uma educação que não é nada voltada para os nossos sentimentos e emoções. Então, muitas crianças crescem sem saber identificar o que está sentindo. Quantos de nós adultos ainda não sabemos, né? E a gente não sabe expressar o que está sentindo. E a gente fala pouco sobre isso, né? Então, quanto mais a gente se autoconhece, mais prontamente a gente sabe identificar e lidar com os pensamentos, com os sentimentos, né? Com as emoções. Às vezes a gente deixa o nosso melhor lá para fora, né, para o nosso trabalho, lá para casa espírita, e a gente acaba deixando só o restinho da paciência, da energia, da dedicação para dentro de casa, né? Super gente boa lá fora, né? E aí as nossas reações, às vezes, por exemplo, de impaciência com o filho, de agressividade com o pai e a mãe, são reações canalizadas de raiva, de frustração, de estresse, de sobrecarga em outras coisas da vida que às vezes não tem nenhuma relação com os familiares. Às vezes o pai chega em casa e em 5 minutos perde a paciência com os filhos, né? Às vezes ele está canalizando nas relações familiares o estresse lá do trabalho, mas a família não sabe disso, né? E aí forma todo um ciclo de reações, né? Por quê? Porque não sabe reconhecer os seus sentimentos e as suas emoções, né? Se eu me conheço, eu sei onde é que estão os meus gatilhos. O que aí me possibilita rever e refazer os meus modos de agir, né? Então é importante, passa por aí pelo autoconhecimento. E estreitar os laços familiares definitivamente não é nada que caia do céu, né? Em algumas famílias isso pode acontecer um pouco mais naturalmente, mas de uma forma geral, se conectar ao outro requer energia, dedicação, cuidado, zelo, atitudes deliberadas para isso. Olha só, vou repetir isso, gente. Para mim é muito importante isso, né? Conexão com o outro requer energia, dedicação, zelo, cuidado, é fazer atitudes pensadas para isso. Os momentos de conexão, eles podem acontecer nas rotinas diárias. Às vezes fazer uma comida especial, uma refeição juntos na mesa, uma conversa, assistir um filme, jogar um jogo em família, né? Ter momentos divertidos, fazer uma atividade juntos, olhos nos olhos, coração para coração, né? Sem celular, sem TV. Outros momentos, eles podem ser especialmente criados, né? Um passeio, uma atividade diferente, né? Para quem tem crianças, brincar junto, entrar no mundo da imaginação da criança que tá a mil nesses dias, né? Pintar junto, brincar de massinha, brincar, dançar, cantar, enfim, né? E nisso tudo, gente, acontecem momentos familiares únicos, que dão sustentação para tudo mais que importa na vida, né? Agora, nessa pandemia aqui em casa, a gente passou
14 dias com as meninas dentro de casa. Né? A gente saiu para fazer compras, mas as duas ficaram dentro de casa 14 dias. Eu não tenho nenhuma memória afetiva desses 14 dias dentro de casa, assim. Eu consigo lembrar que a gente teve dias bons, dias, né, legais, dias divertidos, que a gente teve muitos dias de caos, mas eu não guardei nada desse momento. Mas no 15º dia, a gente pegou, fez uns sanduíches em casa, pôs numa sacola, saiu sem rumo, né? Fomos para lá na Praia da Armação. E aí a gente colocou aquilo embaixo, né, uma toalha embaixo de uma árvore que a gente achou, não tinha ninguém na praia, tudo vazio, né? E a gente comeu os sanduíches lá embaixo, conversando, escutando o barulho do mar, passando frio juntos embaixo da árvore, que tava frio, né? Depois a gente ficou jogando pedras nas pedras, né? A maré tava alta e tinha um monte de pedrinhas, a gente ficou jogando pedrinhas ali. E aí as meninas, eu tenho duas meninas, né? Uma de 8 e uma de 4 anos, e o meu marido e eu, jogando pedrinhas nas pedrinhas e fazendo desejos, como se fosse um grande poço de desejos, né? E aí uma dizia, eu quero voltar para a escola, eu quero que o coronavírus vá embora, né? Eu quero poder ver meu primo, né? E ali as nossas angústias foram sendo jogadas, né? E foi muito gostoso, né? Tinha também, eu quero um unicórnio, né? Eu quero ser rica para comprar todos os brinquedos do mundo todo, né? Tinha de tudo, mas foi um momento muito gostoso, né? Daqui a uns anos, quando eu parar para pensar nesse momento, porque isso tudo vai passar, né, gente? Quando parar para pensar nesse momento, com certeza eu vou me lembrar disso, desse momento de conexão que a gente conseguiu ter. E eu pergunto para vocês, e vocês? Que momentos de conexão vocês vão lembrar da família de vocês, né? Se vocês quiserem, vocês podem compartilhar aqui nos comentários, né? Não vou conseguir ler agora, senão me perco toda, mas podem compartilhar que momentos que vocês vão lembrar de 2020, né? Como é que tá essa conexão? A gente precisa lembrar também do Evangelho no lar. Jesus no lar é família conectada um no outro, né? Nesse mesmo livreto da FEB tem o texto da Joana de Ângeles, que daí é pela psicografia do Divaldo Franco, que chama Jesus Contigo. E diz o seguinte: não aguardes que o mundo te leve à certeza do bem invariável. Distende da tua casa cristã a luz do evangelho para o mundo atormentado. Então, a gente está num momento de muita tormenta mesmo, né? Um mundo bem atormentado. Que isso vá do nosso lar para a humanidade, né? Não te afastes da linha direcional do evangelho entre os teus familiares. Continua orando fiel, estudando com os teus filhos e com aqueles a quem amas as diretrizes do Mestre. E quanto possível, debate os problemas que te afligem à luz clara da mensagem da Boa Nova e examina as dificuldades que te perturbam ante a conspiração consoladora do Cristo. Então, o estudo do Evangelho é um momento único, né? E que pode ser fonte de muita conexão familiar, né? Na palestra do Alberto de Almeida, que eu comentei antes, ele também fala, por que não aumentar o número disso, né? Ao invés de uma vez por semana, fazer duas, ler mais livros mais vezes, né? E quem tem crianças em casa, envolver as crianças nisso, né? Tem várias obras espíritas que são especialmente direcionadas para criança. Aqui em casa a gente faz o evangelho com livros infantis. E é muito legal. É muito bacana, a gente aprende, tem uma riqueza gigante de ensinamentos nesses livros, né? Vai ser fácil, gente? Provavelmente não. Né? Essa conexão não é fácil. Tem fórmula secreta? Também não. Cada um de nós tem que analisar aquilo que funciona na sua vida e na sua família, né? Mas de uma coisa eu acho que a gente pode ter certeza: não há evolução pessoal, não há equilíbrio familiar, não há crescimento na família que não passe por estar presente, por escolher estar presente, por se conectar de coração aos seus, por investir energia e dedicação nas relações. Passa por isso. Assim como a gente se nutre de alimentos, a gente precisa de afetividade e de amor também. Né? É isso que a gente precisa nas nossas famílias hoje.
E eu destaco, para a gente começar já a finalizar, da leitura inicial que a gente fez, duas frases muito marcantes para mim. A família consanguínea é a lavoura de luz da alma, dentro da qual triunfam somente aqueles que se revestem de paciência, de renúncia e boa vontade. E a segunda frase: aprende a usar a bondade em doses intensivas, ajustando-a ao entendimento e à vigilância, para que a tua experiência em família não desapareça no tempo, sem proveito para o caminho a trilhar. Gente, por hoje é isso, né? Que a gente possa então fazer uma reflexão de como está a nossa conexão com a família, né? E perceber de que forma que a gente pode estreitar mais esses laços, né? Preservar essa harmonia familiar, né? Investir nisso é um antídoto, é um bálsamo para os nossos corações nesses períodos tão conturbados, né? Que a família possa continuar sendo, sim, o nosso porto seguro, né? Que a gente possa investir nisso, né? Então, obrigada a todos, né? Fazer essa reflexão para vocês e com vocês, né? Me possibilitou repensar muito também na minha vida familiar e isso foi muito bom para mim, né? Então, obrigada. Eu convido a todos também para a gente, então, fazer uma prece para a gente encerrar. Vamos fechar nossos olhos, né? Vamos agradecer ao Pai pela vida, por a gente ter imensas oportunidades nessa encarnação, por a gente estar na exata família em que precisamos estar, que a gente possa olhar para os nossos familiares, né, que é o nosso tema de hoje, com o olhar de Jesus, com o olhar amoroso sempre, né? E a gente pede que as famílias que hoje estão em dificuldades, né, sejam elas dificuldades de saúde, sejam elas dificuldades de relacionamento, que elas também possam ser muito amparadas, né? Que assim seja. Pessoal, um beijo grande no coração de vocês. Fiquem com Deus. Até a próxima. Tchau, tchau.